Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação em Israel, hoje dia 23 de outubro de 2024, 1h da tarde aqui no Rio de Janeiro, 7 da noite lá em Jerusalém, no momento que eu gravo esse vídeo. Tivemos mais uma série de operações israelenses aqui no campo de Javalia, um monte de gente saindo do campo, muitos prisioneiros também aconteceram por aqui. Também tivemos ações israelenses aqui no sul da faixa de Gaza. Mas o que chamou mais atenção hoje foi o desmembramento de uma rede, uma célula de espiões iranianos dentro de Israel. 7 rapazes jovens tinham formado israelenses, tá? Tinham formado uma célula de espionagem dentro de Israel a favor do Irã. Um absurdo esse tipo de coisa. Lógico, foram todos presos, estão sendo investigados para ver se tem mais gente nesse esquema. Mas uma coisa que realmente chama atenção, né? É um problema esse tipo de coisa. Também temos mais informações sobre o ataque na Turquia. A Turquia teve um ataque terrorista numa base aérea. Segundo as informações, o exército turco já controlou a situação e seriam militantes do PKK, o partido ligado aos curdos, né, que tem uma grande área aqui no leste da Turquia. Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Só Uso Camiseta para Gravar, correspondente Ancapsu em Israel e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, hoje foi, infelizmente, mais um dia com vários foguetes do Hezbollah ameaçando várias cidades em Israel, inclusive Tel Aviv, e aqui a gente tem a imagem do momento em que um míssil israelense destruiu um drone sobre o Mediterrâneo, um dos drones que estava sendo lançado em direção a Tel Aviv. Aqui mais imagens também dessa interceptação. Então isso aqui são interceptações com sucesso de Israel, de drones e foguetes lançados pelo Hezbollah, né? Excelente notícia isso, né? Aqui na faixa de Gaza, o exército israelense diz que 20 mil palestinos já saíram de Jabalia. Jabalia é essa região aqui no norte da faixa de Gaza, é o campo de Jabalia aqui e a cidade de Jabalia aqui. Israel está controlando toda essa área porque existem muitas células, muitos grupos do Hamas ainda nessa região, né? E daí o pessoal está sendo orientado a sair, e aqui uma grande quantidade de palestinos saindo ali de Jabalia. É importante notar que essa imagem aqui são os palestinos civis saindo de Jabalia. Além disso, você tem também outras imagens, como essa daqui, que embora possam parecer no primeiro tempo a mesma coisa, mas não é a mesma coisa não. Isso daqui são os prisioneiros, tá? Então este pessoal aqui é o pessoal civil, que Israel já fez o screening, né? Já fez a filtragem ali para ver se tinha terroristas no meio e coisa e tal. Evidentemente, tá vendo aqui, ó, eles ficam todos aqui num grupo, a Israel faz a filtragem para ver se algum ali é terrorista ou não. Se for civil, está liberado para seguir caminho aí, seguir adiante lá na faixa de Gaza. Os que são presos, os que são identificados como ligados ao Hezbollah, ou desculpa, ao Hamas, ou a Jihad Islâmica Palestina, ou qualquer um dos grupos terroristas que atua ali na faixa de Gaza, imediatamente eles são trazidos de forma diferente, né? Aqui tem outra imagem desse grupo dos prisioneiros, você pode ver, todos eles já estão com uniforme, vendados, né, e controlados pelos soldados israelenses aqui. Esses aqui são aqueles que, a maior parte deles se entregou, tá? Eles nem tentam passar, não, eles se entregam mesmo porque sabem que o Hamas já está praticamente acéfalo ali na faixa de Gaza, já não tem mais comando, então o pessoal tem preferido se entregar de qualquer forma. Então um grande número de terroristas já foi aqui capturado por Israel dessa forma, né? Então, continuam as operações ali na faixa de Gaza. Também teve aqui uma operação na faixa de Gaza que eliminou 18 terroristas da Jihad Islâmica Palestina e do Hamas, né? Um centro de comando e controle que operava, evidentemente, dentro de uma escola em Gaza, né? Infelizmente, essa é a realidade. Não se preocupem, não tinha crianças na escola, tá? Nenhuma escola em Gaza está funcionando. Então, a escola só tinha terroristas na escola. Israel destruiu a escola. Destruiu a escola porque o Hamas usava a escola como centro de comando e controle, né? Tá aqui o nome de todos os terroristas que foram eliminados nessa ação ali na região de Jabalia, inclusive, né? Além disso, essa ação israelense ali permitiu que eles identificassem documentos que provam que esses 6 jornalistas, ou supostos jornalistas da Al Jazeera,
na verdade são terroristas do Hamas e da Jihad Islâmica Palestina, né? Então, como eu falei, Israel ocupou o centro ali de Jabalia, né, o campo de Jabalia e a cidade de Jabalia, justamente porque existiam células terroristas ali e encontraram nessas células, nesses quartéis ali dos terroristas, encontraram documentos que provam que esses 6, entre aspas, jornalistas aqui, na verdade, não são jornalistas. Não é nenhuma surpresa. A gente sabe que a Al Jazeera tem uma ligação umbilical com o terrorismo ali na faixa de Gaza, então não é nem surpresa para o pessoal, mas só para ficar sabendo mais uma evidência aí desse tipo de coisa, né? Aqui, ó, o exército israelense anunciou que descobriu documentos da faixa de Gaza que revelam que 6 jornalistas da Al Jazeera, na verdade, eram terroristas do Hamas e da a Jihad Islâmica Palestina, né? Os jornalistas são aqueles ali, não vou ler o nome deles aqui, porque a gente não conhece mesmo aqui no Brasil, mas enfim. De acordo com Israel, Al-Sharif, que era o chefe desse grupo de lançamento de foguetes e um membro da força Nukba, no Hamas, ali em Nuseirat. O outro era um vice-líder de um determinado batalhão ali também, ou seja, todos esses caras tinham cargos dentro da estrutura do Hamas e da Jihad Islâmica Palestina, né? Os documentos vão ser liberados pelos militares, que consistem em listas de pessoal, listas de treinamento, listas de telefone, salário e documentação disso tudo, né? Esses documentos são a prova do envolvimento de terroristas do Hamas na rede de televisão do Catar, Al Jazeera, né? Vale lembrar que quando começou depois do atentado do dia 7 de outubro do ano passado, Israel proibiu a Al Jazeera de operar ali no território de Israel, né? E muita gente criticou, alegando liberdade de expressão e coisa e tal, e eu tenho um carinho muito grande por liberdade de expressão. Eu acho que é importante mesmo que você não concorde com o que as pessoas falam, é importante deixar elas falarem aquilo. Mas o que Israel está alegando é muito mais do que meramente liberdade de expressão, né? A Al Jazeera, na verdade, atua como uma força de propaganda clara do inimigo, e também, como a gente pode ver, tem terroristas nos seus quadros. Então, nesse caso, é mais do que justo que a Al Jazeera seja tratada também como uma entidade terrorista por ali, né? Bom, uma outra boa notícia: o Mazen Al-Khalot, que é o chefe da polícia, o comandante da polícia do Hamas no norte da faixa de Gaza, foi eliminado num ataque aéreo israelense lá no campo de Jabalia, né? Então esse rapaz aqui, como eu falei, era do grupo Hamas, dos terroristas do Hamas, e foi eliminado, menos um terrorista, né? A gente teve também a informação de que o Safiadine, foi confirmada a morte do Safiadine, né? Essa morte já foi anunciada, eu já falei para vocês aqui, algumas semanas atrás, 2 ou 3 semanas atrás, se não me engano, mas só agora a gente teve a confirmação oficial de Israel. Eu imagino que eles precisam ter uma garantia grande de que realmente conseguiram eliminar o cara, né? O Hezbollah pode ter justamente escondido o cara, fingindo que ele estava morto, justamente para ele continuar comandando o grupo, mas não, ele efetivamente foi morto no ataque israelense, né? Aqui está o comunicado das Forças de Defesa de Israel sobre o Safiedine, né, o chefe do Hezbollah. Ele substituiu o Nasrallah, né? Ele foi o cara que foi eleito para substituir o Nasrallah e imediatamente logo em seguida foi morto, né? Que há 3 semanas atrás, está aqui, ó, 3 semanas atrás. Ele era um membro do Conselho Shura e era o fórum principal lá do Hezbollah. Enfim, está aqui o comunicado oficial do exército israelense, né? Bom, continuam também as operações lá no sul do Líbano, em que os israelenses identificaram um monte de armas e foguetes e munições e um monte de coisa aqui em várias regiões ali do sul do Líbano, né? Continuam as operações por ali também, e também os ataques de Israel contra fortalezas, contra bunkers, contra unidades, lançadores de foguete, enfim, um monte de coisa ali no sul do Líbano, inclusive em Beirute, né? No subúrbio, na parte sul de Beirute, conhecida como Daiyeh, tem a eliminação aqui dos prédios que são usados pelo Hezbollah, né? E, bom, também Israel lançou um aviso de evacuação para os civis que estão na parte central da cidade de Tire, né? A cidade de Tire é essa cidade aqui no sul do Líbano. Aqui, ó, Tire é aqui.
é uma penínsulazinha que tem aqui, Israel vai fazer uma série de bombardeios nessa região. Eles já avisaram que é para o pessoal sair daqui, porque vai ter problemas nessa área aqui, justamente porque existem esconderijos, existem bunkers do Hezbollah nessa área, né? O Instituto para Estudo da Guerra traz duas informações interessantes aqui. Ele fala que um oficial de inteligência israelense assegurou que essas operações israelenses recentes no Líbano, de fato, dificultaram a capacidade do Irã de fornecer dinheiro para o Hezbollah, né? Israel tem feito um ataque muito sério contra essa estrutura financeira do Hezbollah, porque realmente é importante acabar com isso, né? E, segundo eles estão dizendo, a capacidade de fornecer fundos diminuiu bastante lá, né? Outra coisa interessante que eles dizem aqui é que existe uma ordem entre os chefes do Hezbollah de capturar soldados israelenses. Eles estão tentando capturar soldados israelenses, então as tropas israelenses têm que tomar muito cuidado ali no sul do Líbano, porque provavelmente eles vão tentar montar armadilhas e emboscadas para tentar capturar soldados israelenses por ali, né? Bom, um evento que aconteceu aí de ontem para hoje lá na Turquia, tá? Atacantes mataram 4 pessoas e feriram 14 na indústria aeroespacial turca, em Ankara. E 4 pessoas foram mortas, 14 outras foram feridas. Um grupo de terroristas entrou lá nessa unidade com armas pesadas. A gente tem algumas imagens aqui dos atacantes aqui, ó, primeiros vídeos dos atacantes dessa empresa aeroespacial ali na Turquia. Eram pelo menos 2 atiradores, um homem e uma mulher, armados com AKS-74U, rifles de assalto. Um deles tinha um silencioso, então tem aqui a imagem deles entrando ali nessa indústria turca e atirando contra as pessoas, né? Tem mais imagens aqui de uma das pessoas que fez o ataque, e aqui outras imagens também, dá para ver um bocado de destruição aqui no momento desse ataque, né? Aqui é o momento em que as forças especiais turcas entram na indústria, lá na fábrica, né, para tentar eliminar os 2 terroristas. Aparentemente foram eliminados, tá? Os 2 terroristas foram eliminados. Então, esse incidente, em princípio, encerrou, né? Muito triste, 4 mortos, 14 feridos. Em princípio, não tem ligação nenhuma com Israel. Segundo estão dizendo, ainda não está confirmado isso, tá? Seriam pessoas ligadas ao PKK, que é o Partido dos Curdos, lá na Turquia, né? A Turquia, ela tem uma... A Turquia é um país muito grande, né? Essa área toda aqui. E aqui no leste da Turquia, principalmente aqui na fronteira com a Síria e com o Iraque, existe uma grande quantidade de curdos, né? Que os curdos são um povo sem país, né? Tem toda uma religião, toda uma cultura, uma língua própria, mas não tem um país deles, né? E existe um movimento separatista curdo muito forte aqui nessa região, é justamente o PKK. E, segundo estão dizendo, seriam pessoas ligadas ao PKK que fizeram este ataque aqui em Ankara, né? Ankara é essa cidade aqui na Turquia, mas a gente não tem a confirmação disso ainda, tá? O governo turco não disse ainda quem foram os perpetradores deste ataque. Bom, tem 2 outras coisas muito interessantes aqui. A gente falou sobre a questão financeira do Hezbollah, né? A dificuldade que Israel está tendo agora para conseguir eliminar esse financiamento do Irã para o Hezbollah. Agora, uma reportagem que saiu em vários jornais expõe a rede de civis na Europa que ajudam no financiamento do Hamas, né? Eu já expliquei para vocês aqui que o Hamas tem um senhor modelo de negócio, né? Ele faz esse negócio de tadinho do pessoal na Palestina e coisa e tal, que precisa de ajuda, e eles conseguem direcionar essa ajuda, vender essa ajuda e ganhar um bocado de dinheiro com essa história. O pessoal no Ocidente, Estados Unidos e Europa, caem no papo do tadinho do palestino, que eu não estou dizendo que não tenham palestinos que realmente passam necessidade e coisa e tal. O que eu estou dizendo é que toda essa propaganda que é feita do tadinho do palestino não é para ajudar o palestino, é para ajudar o Hamas. O dinheiro acaba todo na mão do Hamas, né? O pessoal manda dinheiro achando que está ajudando criancinhas e mulheres que estão sofrendo na faixa de Gaza e, na verdade, estão dando dinheiro para os terroristas, né? E aqui fizeram uma pesquisa mostrando aqui toda a rede de financiamento da organização na Inglaterra, Alemanha, Itália, Holanda, Bélgica, tem o nome das pessoas aqui. Basicamente, eles atuam com uma rede de ONGs,
em que essas empresas, nessas ONGs, elas mudam, tá? Os caras, quando percebem que a ONG ficou associada ao Hamas, eles mudam, criam outra ONG, começa tudo de novo. Só que os cabeças são sempre os mesmos, né? Então o pessoal explica aqui ó, tem algumas dessas ONGs aqui que eles falam. A campanha europeia para terminar o cerco em Gaza, o Conselho Europeu de Relações Palestinas, o não sei que lá, palestinos, né, Conferência dos Palestinos na Europa, enfim, uma série de ONGs que são criadas aqui, e, por exemplo, 3 desses grupos foram dissolvidos e depois foram recriados com outros nomes, mas o líder é a mesma pessoa, então, ou seja, continua essas pessoas arrecadando fundos, e principalmente esse pessoal todo usa muito a estrutura da esquerda, tá? A esquerda europeia, a esquerda norte-americana é muito ligada ao movimento palestino. Por algum motivo aí meio aleatório, né, eles têm essa pauta lá desde não sei quanto, a esquerda se aproveita dessa pauta por uma série de motivos, né? Primeiro, o antissemitismo básico, né? A esquerda adora culpar os judeus pelos maus do mundo, né, como Hitler fazia e coisa e tal. Então eles usam os judeus, o Israel, como um bode expiatório para criticar as coisas no mundo. Depois, a esquerda usa esse tipo de coisa também para mais um caso de luta de classes, né, para dizer que os palestinos são oprimidos pelos burgueses israelenses e coisa e tal, o que não tem nenhuma verdade no final das contas. Tem palestinos ricos também, assim como tem judeus pobres também, judeus trabalhadores e proletariados judeus e burgueses judeus, como tem proletários palestinos e burgueses palestinos, né? E eles usam esse tipo de coisa. E por final, é mais uma maneira que a esquerda vê de usar aquela teoria crítica, né? Que é aquela ideia de você quebrar os laços da sociedade, né? Os judeus, a civilização ocidental, ela é muito focada nos valores judaico-cristãos, né? Na religião não só judaica, quanto também na cristã. E o pessoal esquerdista vê isso como uma forma de quebrar essa coisa que eles consideram ruim, né? A teoria crítica marxista tem por objetivo justamente... o que é a teoria crítica marxista? É aquela ideia de que, bom, Marx preveu que ia haver a revolução do proletariado, né? Que a mais-valia ia fazer com que o proletário ficasse cada vez mais pobre, o burguês cada vez mais rico, e uma hora haveria uma revolução e coisa e tal. Essa teoria é furada. Se você quiser saber por quê, vai lá no meu canal, o Ancapsu Classic, em que eu falo, no vídeo Mais-Valia Existe, em que eu explico que o conceito de mais-valia está errado, não faz sentido. Mas, de qualquer forma, os esquerdistas sempre ficaram com aquela ideia: por que não aconteceu a revolução do proletariado? Por que continuou as relações e coisa e tal, e em momento algum teve a revolução do proletariado como previa o Marx, né? Mesmo na Rússia, né? Na Rússia não teve revolução do proletariado. O pessoal que fez a revolução comunista na Rússia eram ricos, né? E aí, nessa pesquisa do porquê que seria isso, eles desenvolveram essa teoria crítica, né? Que diz que o problema é que a sociedade tem outras relações além das relações de trabalho. Então você tem a família, você tem a religião, você tem a escola, você tem o time de futebol, você tem os grupos de amigos, então você tem outros relacionamentos, e aí a visão deles é que esses outros relacionamentos impediam que os proletários se revoltassem e derrubassem a burguesia, aquele negócio todo, né? E daí passa a ser tarefa dos comunistas quebrar essas outras relações que existem na sociedade, além da relação de trabalho. Então tem que quebrar a igreja, tem que quebrar a religião, tem que quebrar o time de futebol, tem que quebrar a escola, tem que quebrar tudo, né? E aí é a ideia da teoria crítica, é o outro aspecto pelo qual a esquerda se empenha tanto em dar dinheiro para esse pessoal, né? Bom, e uma outra notícia muito triste, isso daqui, em Jerusalém Oriental foi identificado um grupo de espiões israelenses, tá? Os caras eram israelenses, tinham nacionalidade israelense, não sei se eram judeus ou se eram árabes, tá? Mas eles tinham nacionalidade israelense e foram pegos aí numa célula de espionagem. Era uma célula de espionagem altamente sofisticada, eles tinham papéis diferentes, um era responsável por uma coisa, outro por outra. Suspeitos eram todos homens entre 19 e 23 anos, que eram da capital Beit Safafa, né, ali perto de Jerusalém, e não tinham passagem criminal nem nada, ou seja, eram pessoas que em princípio não se envolviam com terrorismo, com nada.
No entanto, estavam planejando o assassinato de um cientista nuclear israelense, bem como de um prefeito de uma grande cidade em Israel, né? 6 desses suspeitos eram cidadãos israelenses e o outro tinha residência permanente em Israel, né? O chefe desse grupo, um rapaz de 23 anos chamado Rami Alian, foi recrutado por um agente iraniano e então ele recrutou os demais e formou esse grupo, né? Algumas pessoas chegaram a falar que esse grupo que teria dado a dica para Israel fazer aquele ataque, lembra que ao sul de Haifa, que acabou matando 4 soldados israelenses aqui em Binyamin, né, nessa região aqui ao sul de Haifa. Alguns dias atrás a gente falou sobre esse ataque. Algumas pessoas estão dizendo que teria sido esses soldados que deram também a dica para os iranianos, mas a gente não tem essa confirmação. O que a gente sabe é que eles já foram identificados, já estão presos e teriam recebido dinheiro para isso, ou seja, estavam ganhando dinheiro com essa história. Bom, realmente uma coisa muito triste nisso daí, né? Mas espionagem é assim mesmo, é uma luta constante para identificar esse pessoal. Me assusta muito a postura do governo brasileiro, que parece que não faz nada nesse sentido. Pode ser só impressão minha, mas a impressão que dá é que, né, serviços secretos de vários outros países atuam aqui no Brasil, principalmente russos. Serviço secreto russo quase com impunidade aqui dentro do Brasil. É impressionante. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.